Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao 40º dia da 44ª Santa Convocação, em seu 44º culto. Nós temos um tema e temos uma divisa e um hino, que é o nosso cântico oficial da 44ª Santa Convocação. Qual é o nosso tema? Preciso de um milagre. E a nossa divisa se encontra em Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos louvar movendo as águas. Vamos lá, Levi. Ajuda o pastor aí. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar,
libertar. Se move as águas. Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, por estar com o Senhor na sua casa, junto ao teu povo. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor não tem fim. Se renovou mais uma manhã em as nossas vidas. E nós te louvamos porque até aqui o Senhor Deus tem nos guardado, cuidado, sustentado, alegrado, fortalecido e nos tem abençoado para que permaneçamos de pé, servindo, louvando, proclamando e testemunhando que Jesus Cristo é o nosso eterno Salvador. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia para nós neste teu dia, no encerramento desta 44ª Santa Convocação. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu quero convidar os irmãos a estarem lendo comigo os Salmos 133. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em união. Na outra versão é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a orla das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Nós falaremos na manhã deste dia sobre o óleo precioso. Este salmo, ele é o salmo da cura. E da cura em um sentido mais amplo. 1000 anos antes de Cristo, o salmista Davi está falando acerca da cura da alma. E ele usa o monte, que é com a divisa da Síria, onde houve a transfiguração de Jesus Cristo, e que é muito alto, e que, por estar tão alto, tão distante do solo, há uma temperatura baixíssima, e o cume do Monte Hermon é todo coberto de gelo, é uma geleira. E aqui nós podemos estar vendo este silogismo usado aqui pelo salmista, porque o Monte Hermon, ele é o monte que traz vida por intermédio das suas águas, que são distribuídas de várias maneiras. O Rio Jordão, que corta o estado de Israel, vem lá do norte e atravessa Israel, são as águas do Monte Hermon. E aqui na linguagem do rei Davi,
do homem segundo o coração de Deus, fala também acerca de um fenômeno que acontece no Monte Hermon, que é distante de outros montes, mas pelo vento que passa pelo monte gelado, com aquelas camadas espessas de gelo, vão tirando dele partículas pequenas que vai orvalhando pela madrugada e fornecendo vida. Então, há um simbolismo muito grande, e foi neste monte onde Jesus, com 3 discípulos, transfigurou-se. E há um simbolismo de um paralelismo entre a água do Monte Hermon, que traz a vida para a nação de Israel, que mantém o meio ambiente de Israel, e até com essas gotículas de orvalho são tiradas mel das rochas. Nós podemos ver Davi com o seu exército passando em um lugar, ele viu uma vinha e desejou uvas, mas o dono desta vinha não quis dar. Porque é o processo divino que, de gotícula em gotícula, como uma névoa, uma nuvem de orvalho, dá vida. Amados de Jesus Cristo, se nós no paralelismo olharmos para Jesus Cristo, que é do alto, e que é a água que nos traz vida, as gotículas que nos dá vida, e até em os seus fluidos, que é o seu sangue que nos trouxe vida eterna, nós vamos aprender que esta montanha, ela é uma montanha sagrada, porque traz vida. E aqui, amados de Jesus Cristo, quando nós começamos a tratar sobre cura, a consequência é vida abundante. E ele traz um paralelismo de 3 significados, de 3 sentidos, que nos dá a entender nos 3 níveis o processo da cura. E ele usa a imagem do Hermon, transferindo-a para Jesus, mas trazendo para o homem a unidade. E aí, a figura do Hermon, com a figura da unidade da igreja crescente, que produz sanidade no corpo, na alma e no espírito. O irmão é a montanha sagrada, considerada o olho ou os olhos de Israel, que ela está acima de todos os montes. A união, a unidade da igreja em Cristo, ela é maior do que todas as coisas, e isso é sagrado. Por isso que a palavra de Deus diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. E aí usa a expressão da unção sacerdotal, porque é empregada aqui a unção
que nada mais é do que a bênção de Deus sobre, abundantemente, como óleo. Óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e que ensopa a gola, a orla, o todo, ungidos, abençoados. Então esse salmo fala da cura, da bênção, do óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Lá nos Salmos 125, 2. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor acima do seu povo. Só o que está acima é Deus, que traz vida, e que na vida traz a unção, e que na vida traz a unidade, que traz a bênção, e traz a vida abundante, algo sagrado, algo derramado para ungir, algo derramado para abençoar. E aqui nós podemos usar a expressão bento, que é abençoado por Deus. Então Deus quer abençoar a cada um, porque a unção tem como propósito a santificação do seu povo, a santificação da sua igreja, a unidade, um só corpo, um só batismo, uma só fé, unidade. Amados de Jesus Cristo, embora a distância de um para o outro monte, e não importa a distância que estejamos um do outro, nós podemos um abençoar o outro, nem que seja com gotículas de orvalho ou do sereno daquilo que está em nós, para chegar até o outro, para que o outro também possa ter vida como você tem. Então, nós somos abençoados para abençoar. Nós somos útil ao Senhor, levando a bênção ao outro. Nós podemos ver abundantemente sobre a cabeça. Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Mateus, capítulo 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Faltou óleo, faltou bênção, faltou unção. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sonos e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora.
em que o Filho do Homem chegará. Amados de Jesus Cristo, sem a unção não se tem núpcias, não se tem o encontro com o noivo. Então, sem a unidade da igreja, que a unidade é a unção com o óleo precioso de Deus, é porque se falta o principal, falta o óleo precioso que é a bênção. Uma igreja sem unção, uma igreja sem unidade, uma igreja desunida, uma igreja com cada pessoa puxando a brasa para a sua sardinha, é uma igreja que não tem o óleo precioso da unção de Deus para a vida. É uma igreja doente. E a unidade deve estar com Deus e com uns irmãos. Uma só fé, um só batismo, um só ideal. Não adianta um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Amados de Jesus Cristo, sobe para as câmaras celestes aqueles que foram abençoados e que têm óleo, que foram abençoados. Lucas, capítulo 10, versículo 34. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amados de Jesus, sem a bênção, sem a unção não há cura. Isso aqui é primordial. Este é aquele que foi apanhado por salteadores e que foi assaltado e espancado e ficou à beira do caminho. E aí fala acerca daqueles que passavam de largo. E fala de um gentio que se compadeceu e que chegou à hospedaria e pagou a importância e ainda cuidou de. Amados de Jesus Cristo, o óleo representa a misericórdia que alcança aquele que precisa ser sarado. Óleo precioso vindo do trono de Deus. A unidade da igreja, do povo de Deus, é como o óleo precioso da unção sacerdotal. É um óleo raro que traz grandes bênçãos quando derramado sobre a cabeça. Segundo Pedro 1, de 16 a 19. Segundo Pedro 1, de 16 a 19. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte Hermon, na transfiguração de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 17, de 1 a 9. O óleo no Monte Hermon, o óleo no Monte Santo. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Esse é o Monte Hermon. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. No monte Hermon, uma nuvem os cobriu. Um monte de névoa, iluminado com a luz resplandecente de Deus, que dissipou as névoas, o orvalho, as gotículas das águas que irrigam os outros montes. Portanto, do Hermon sai a bênção, por isso que é o Monte Santo, uma névoa maior do que a névoa que sai de suas geleiras e que com as gotículas irrigam. Há uma névoa maior, onde sai a voz de Deus. É por isso que Pedro faz essa associação e dizendo de que é verdadeiro o seu testemunho, que não é falso, que não é fábula. Amados de Deus, o crente precisa da unidade. O crente precisa da unção. O crente precisa ser imergido na bênção de Deus para poder viver em unidade, em santidade, com saúde. Há 1000 anos antes de Jesus Cristo, Davi dizia que para se estar curado, para estar com vida plena, para estar curado, era necessário ter unidade. Porque ele começa o salmo dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há um paralelismo. É como óleo e é como orvalho. É semelhante. São bênçãos para todos, indistintamente. Curados na unidade, abençoados na unção com o precioso óleo, com a bênção de Deus, assim como é as gotículas de águas dispersadas das geleiras do alto Monte Hermon, onde Cristo foi transfigurado e é mais alto do que o Monte Hermon e a água da vida. Então a água vem sobre as nossas vidas e nos traz a cura. Amados de Jesus Cristo, nunca pode faltar em nós a unidade. Nunca pode faltar nas nossas vidas a unção. A unção com óleo representa o Espírito Santo. O amados de Jesus Cristo, este óleo precioso, esse óleo raro, que traz grandes bênçãos quando é derramado sobre a cabeça, ele é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes e ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. As geleiras produzem o orvalho e Jesus
é a água da vida. O orvalho trazia a vida física e Jesus traz a vida espiritual. A unção com azeite tem significados. Uma unção por completo, que simboliza a consagração da vida a Deus. Amados de Jesus Cristo, para se ter vida abundante, é necessário consagrar a vida. Para se ter saúde física, mental e espiritual, é necessário ter unidade para ser ungido, para vivermos abundantemente. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Nesta representação física do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Como é santo aquele que vos chamou. Assim sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, como eu sou santo. O amado de Jesus Cristo, sem santidade, sem unção, sem a bênção, não se tem vida plena. Porque sem a unção não se tem comunhão. Sem comunhão não se tem unção. E onde não tem nem comunhão e nem unção, não se tem vida. A unidade traz a comunhão perfeita com Deus e com os homens. E a bênção é derramada sobre as nossas vidas. E aí nós temos uma vida abundante. A separação para uma tarefa especial a serviço de Deus. A presença do Espírito Santo não só na minha vida, mas na vida da igreja. A unção de Deus, ela representa aquilo que é sagrado e nos proporciona revestimento, santidade e proteção. A força da unção serve para abençoar não somente a sua vida, mas a vida da igreja, a vida da sua família, a vida de todos aqueles que o cercam. Quando Davi estava falando acerca da unidade, da unção e do orvalho, e ele está falando nos 3 níveis, e ele usa a estrutura de Arão, sacerdote, na cabeça, na barba e nas vestes. De cima para baixo, de Deus para o homem. Uma santificação completa, um revestimento. E amados de Jesus Cristo, crente que não tenha unção é equiparado àquelas noivas imprudentes. Vamos agir com prudência daqui para frente. Nós, durante 40 dias, e hoje 44 cultos, nós enfatizamos aqui no pessoal, eu preciso de um milagre. Mas, amados de Jesus Cristo, é necessário algumas coisas. E como é encerramento, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. A unidade, a unção e o orvalho irrigando o nosso ser. Amados de Jesus Cristo,
o salmista nos convida a partilhar desta unção, a unção deste óleo, a unção desta unidade, a unção deste aromatizado orvalho que traz o perfume de Cristo para uma vida saudável entre Deus e os homens, entre mim e você, entre você e o seu próximo. Unidade. O Monte Hermon, ele simboliza Cristo e a sua igreja. Hermon, com suas geleiras, são fontes inesgotáveis de águas trazidas por Deus no cume dos montes e que irriga todos. Jesus é aquele que traz vida para todos, aquele que transfigurou-se. Então, Deus disse: este é. Eu tenho prazer nele, porque ele veio para trazer vida. Recebamos a Jesus e sejamos ungidos com o precioso óleo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas para isso é necessário unidade. Para isso é necessário santificação. Um abençoado, mas não um abençoado como pseudônimo supérfluo, mas um abençoado, porque assim como Paulo diz, com os seus atos, com as suas ações, com os seus costumes, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou irrigado, sou abençoado, sou ungido com o precioso óleo de Deus, o Espírito Santo. Cristo representa a nossa vida como a água viva, como fonte de vida para nós. Se Cristo deixar de nos irrigar, deixar de saciar a nossa sede, nós pereceremos. Então, Cristo é a nossa bênção. Mantenhamos sempre as nossas reservas de óleo. Lembro que meu pai, na década de 70, foi em uma livraria evangélica que tinha em Bauru, na rua 1º de Agosto, na Luz e Vida. E era ali, quase em frente àquele jardim central da matriz, entre a Rua Batista, a 1º de Praça Rui Barbosa, e a Luz e Vida era uma livraria que tinha ali. E aconteceu alguma coisa na cidade de Bauru com alguém muito conhecido lá na cidade, e o dono da livraria comentou com o meu pai sobre o assunto. Meu pai respondeu para o dono da livraria: sabe o que é, irmão? O que é, irmão Armênio? Faltou óleo. Faltou óleo. E o crente sempre tem que estar olhando o volume de óleo, a ação do Espírito na nossa vida. Que ninguém nunca possa dizer que a nossa queda foi causada por descuido, que a nossa queda foi causada por distração, que a nossa queda foi causada por um distanciamento da fonte, da água, da vida. Cuida de ti mesmo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não morra. Mantenha sua saúde espiritual em unidade com a igreja, em comunhão com Deus, irrigado pelo Espírito Santo. Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo, ele tem
bênçãos. O Santo Espírito tem bênçãos. Mas se não tiver nos 3 níveis, cabeça, barba e corpo, não se tem saúde, não se tem vida, não se tem bênção. Portanto, tem morte. Então, o tempo da santificação não é amanhã. O tempo da santificação é agora. Essa é uma mensagem de arrependimento para arrependidos. Você que está com o reservatório de óleo baixinho, você não precisa vir à frente. Não vou constranger ninguém aqui. Você está aí. Mas peça que o Espírito Santo te dê uma visão clara de ver qual é o volume de unção que está na sua vida, se ainda tem. Baixe a sua cabeça. É você e Deus. Eu sempre digo que Jesus está aqui. Mas como é o Espírito Santo que representa a unção, e ele vive em nós, baixe a sua cabeça. Fala com Deus. Se acerta com Ele. Peça perdão a Ele. O mundo envolve de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, pelos muitos comprometimentos que a gente tem, pelas muitas vontades, pelos muitos desejos, pelos muitos sonhos, pelas muitas necessidades que julgamos ter. E a gente se descuida do principal. A gente vai perdendo o volume do óleo. E sem óleo não tem vida. Sem óleo não tem saúde. E quem pode reabastecê-lo é o Espírito Santo que está aqui. Deus quer vida abundante. Porque até para velhos como eu, ainda há uma bênção. Os velhos, na sua velhice, darão frutos. Então, que eu continue dando frutos, mesmo velho, mas revestidos, cheio da unção, cheio da bênção, cheio da presença, cheio da graça, cheio da bondade, cheio da misericórdia do Senhor. Olhe se tem algum furo aí nesse seu reservatório de óleo. E peça para que Jesus tenha misericórdia e repare, porque vazamento de óleo drena esse precioso líquido da bênção de Deus sobre a sua vida. Acerte a sua vida. Endireite o seu caminho. O noivo está para voltar. O noivo está para voltar. Senhor, se não for a tua misericórdia, não tem saúde. Se não for a tua unção, não tem vida. Se não for a tua unção, não tem vida eterna. Não tem paz. Não tem alegria. Não tem nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser imerso na unidade do teu Espírito, com esse óleo precioso que vem do Senhor e da água viva, que é Jesus Cristo. O óleo que representa o teu Santo Espírito, enchendo a minha vida e até transbordando para que outras vidas também possam ser alcançadas, assim como faz o irmão com montes distantes, dando vida para eles. E nós possamos trocar vida um com o outro, de respingar de nós gotículas do orvalho,
com saúde, com vida para todos aqueles que nos cercam. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus nos permitir. Deus abençoe.